Apartheid e Panteras Negras? O bicho tá pegando. Professor Lelo chegando, oferecendo um caldeirão da história pra vocês. E a receita de hoje, Apartheid e Panteras Negras. Enquanto a gente vê o serviço de imigração sendo implementado lá na terra do Tio Sam, o ICE, tá ligado? Também vemos o ressurgimento de organizações políticas revolucionárias. Professor, qual que é o rolê do ICE? O ICE, pessoal, é uma organização estadunidense que trabalha especificamente com a imigração. Separação de familiares, prisões, recentemente mortes, tá ligado? É mais ou menos um mecanismo de segregação, um apartheid para imigrantes. E por causa dessas operações que eles estão realizando lá nos Estados Unidos, eles estão sendo comparados com outras polícias que trabalhavam com uma limpeza étnica, tá ligado? E isso nem é novidade, pessoal. Se liga só que lá em 1951, o presidente estadunidense Harry Truman já tinha estabelecido uma política de varredura social, só que ele colocou um nome bonitinho, é Green Card. Não é uma forma de controle populacional, só que menos letal, né? Hoje, o cenário nos Estados Unidos é aquele tio Sam velho, caído, carcomido, sentado na varanda da sua casa com uma espingarda na mão apontada para o portão, com medo e ódio de cada um que passa ali na frente e não é pertencente ao seu povo. Mó faia separar o bonde por raça? É faia sim. E isso também não é novidade. Já ouviu falar do apartheid lá na África do Sul? Um sistema de segregação racial que colocava de um lado branco, de outro negros. Só que branco podia tudo, negro não podia nada. Para se ter uma ideia, nem as escolas os negros podiam frequentar. Os banheiros eram diferentes. Tudo funcionava para que houvesse uma submissão dos negros aos brancos. Mas isso tudo foi com a chegada dos europeus na África. Antes a vida era boa, o continente africano vivia tranquilo, tá ligado? Não era a vida mais fácil, mas estava longe de ser difícil. Aí os europeus chegaram e ficou ruim pra todo mundo. Boa, Pro! Fala do apartheid pra nós. Muito bem, pessoal. Vamos lá então. Que apartheid significa segregação e que foi implantado lá na África do Sul, vocês já devem saber. Agora, quem já ouviu falar no nome Daniel François Malan? Até legal o nome, né? Mas o que ele fez não é não. O cara é um pastor protestante, olha o spoiler, e foi primeiro-ministro lá na África do Sul. Foi esse cara que implantou o apartheid naquela região. Bora conhecer essa história. E a partir daí, então, a gente já pode se ligar no detalhe. O apartheid foi uma política nacional instituída pelo governo. Quer dizer que veio de cima para baixo. Não foi uma construção dia a dia como foi a escravidão aqui no Brasil. No apartheid da África do Sul, a ordem veio de cima. Então é um projeto institucional do governo. Olha só a mancada que os caras deram lá. Primeiro de tudo, começou com novas eleições lá na África do Sul, em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, tá ligado? Esse governo que chegou arrasando com todo mundo lá, os dois pés na porta, criou uma nova Constituição. Nessa Constituição, pro povo negro, pardo, quem não era branco, era ladeira abaixo, saca? Tinha um registro populacional. Se liga só, tinha na carteira registrado se você era branco, se você era negro, de cor ou indiano. Aí essa divisão em raças gerava outros problemas, pessoal. Quais problemas, professor? Um deles, espacial. A Constituição, que deixou os negros de fora, também separou lugares para negros, lugares para brancos. Outro problema que advém desse é a locomoção. Você imagina que brancos poderiam andar onde quisessem e negros teriam uma autorização, ou não, para ir de um lugar para o outro. Você pode estar pensando assim, nossa professor, que faz isso aí, hein? Realmente é, mas vamos parar para pensar. Nos Estados Unidos, até a década de 60, os negros não tinham direito civil e nem ao voto. Na África, isso chegou só em 1994. Enquanto o Brasil estava ganhando o tetracampeonato aqui, os negros estavam conquistando direitos na África do Sul. E é claro que hoje, igual as ruas da sua cidade, a prefeitura não faz um trabalho muito bem feito, no registro civil dos negros, das pessoas de cor, dos indianos, o serviço também não era muito bem feito, tá ligado? Às vezes registrava errado. Professor, qual que é o problema?
Galerinha, se você for classificado como negro e sua irmã como branca, vocês vão morar em locais diferentes. E para ter acesso um ao outro precisa de autorização. Olha o tamanho do problema. Estamos falando de dificuldade na moradia, no acesso, na locomoção. Se liga só na treta que os caras tinham que resolver só para andar de busão. A condição dos ônibus que eles tinham que pegar é esse daí, ó. É ônibus de segunda linha, realmente. Lá nos Estados Unidos tinha um correspondente? Tinha sim, só que lá eles usavam o mesmo ônibus, né? Brancos e negros. Negros, pardos, tinham que andar nos bancos de trás. E era uma regra, não podia descumprir. Até que em 1955, a Rosa Parks instituiu o dia do fico lá nos Estados Unidos, tá ligado? Entrou a galera branca no busão, o motorista olha pra trás e fala: os três negros vai ter que levantar. A Rosa Parks olhou com a cara de puta que tava e falou: levanto porra nenhuma. Galera, ela foi presa, mas ela foi solta também. Coisas positivas. Esse boicote dela gerou outros boicotes nas linhas de ônibus. Até o Luther King participou desses boicotes. E deu resultado, professor? Claro que deu. Em 1956, um aninho depois, o governo norte-americano acabou com esta merda de segregação racial, pelo menos no ônibus. Professor, e o rolê da moradia lá? É claro que vai ter treta na moradia também. A gente falou da Constituição que separou branco, pessoa de cor, indiano. Essa Constituição fez isso com o terreno também. Então dividiu os lugares de brancos e os lugares para negros. Aí a realocação, a desocupação dessa galera funcionava através do aparato do Estado. A polícia chegava com o pé no peito, tiro, porrada e bomba, e a gente já conhece porque a gente sabe como que é a PM aqui de São Paulo, né? O modus operandi é o mesmo. Essa galera que era realocada ia para bantustões aglomerados no campo ou para townships, que eram aglomerados na cidade. Eles tinham que ser realocados longe o suficiente para não ter uma convivência com os brancos, mas perto o suficiente para pelo menos poder oferecer mão de obra. Uma dessas cidades, que tinha mais de 1 milhão de pessoas e foi muito importante para início e continuação da luta contra o apartheid, se chamava Southern Western Township, que se junta às iniciais da Soweto. E foi de uma dessas aglomerações, dessas townships, que surgiu o movimento Panteras Negras. Pudera, né? Como essas townships, mesmo sendo na cidade, eram um pouco distantes, para ter um controle populacional existia a necessidade de dar uma olhada na imagem aí, um passe para o acesso. Então, quando o negro está numa área de branco, ele precisa provar por que ele foi lá, o que ele foi fazer, quanto tempo ele vai ficar, se possível, tá ligado? E geralmente o motivo para se conceder um passe desse era trabalhar para um branco. Vocês estão vendo como a moradia, o acesso, tudo trabalha para impedir a ascensão social negra? Na escola, pelo menos, não tinha que aprender matemática. Isso não é legal e a gente vai ver por quê. Se liga só no investimento anual para um aluno branco, era quase $700, enquanto que o investimento anual para um aluno negro não dava nem 50, 45 conto no máximo. E ainda as matérias eram diferentes. Eles aprendiam o trabalho braçal e a servidão. É tipo burro de carga com a cabeça baixa, mano, tá ligado? Tinha bastante gente trabalhando contra a ascensão social negra. Se liga só no Boca de Sacola. Já ouviu falar desse cara aqui, ó? Hendrik Verwoerd? É assim mesmo que fala? Não, provavelmente não. O cara é holandês. Se liga só, estudou na Inglaterra, na Alemanha e nos Estados Unidos. Foi ministro dos assuntos nativos lá na gestão do Malan, o cara do apartheid, tá ligado? Daí pra frente é só pra trás. A ideia que o cara já tinha, esse é ele. Nunca se deve mostrar aos negros os campos mais verdejantes da educação. Eles precisam saber que seu lugar na vida é cortar madeira e carregar água. Esse cara era contra o ensino de matemática nas escolas. É desse aí que eu tô falando. Dá pra dar trela pra um cara desse? Para um pouquinho para pensar. Soma todos esses problemas com o registro errado feito pelo governo. Do nada, os caras entram na sua casa, expulsam todo mundo, escrevem um negócio no seu registro e você tem que morar longe de tudo sem acesso a nada. Com certeza isso vai gerar revoltas. E essa fita de apartheid foi do nada, pro?
Isso foi uma herança, mas ninguém ficou rico, foi ao contrário. Tipo assim, os primeiros europeus que chegaram lá na África do Sul, se instalaram, já começaram a agir por interesses econômicos de um grupo específico, eles. E para isso, operaram uma colonização com uma supremacia racial branca. É tipo, nós que manda, vamos para lá. Desse jeito. E o país que começou com tudo isso foi a Holanda. Eles tinham uma navegação de comércio até a Indonésia, só que eles reclamavam que era muito longe, ficava muito tempo no mar, coitadinhos, enfim. Precisavam, segundo eles, de um entreposto comercial. E quando eles olharam lá para o sul da África, aqui ó, achamos, é nosso. Em 1652, fundaram a primeira colônia permanente na África do Sul, chamada Colônia do Cabo, em referência ao Cabo da Boa Esperança, tá ligado? E o africano ficou como? Ah, mano, é isso aí, ó. Europeu indo viver na África, você deve estar se questionando. É isso mesmo, ingleses, holandeses, franceses, huguenotes, tá ligado? E alguns alemães foram incentivados a ir morar na África do Sul pela Companhia Holandesa das Índias Orientais. Igual foi com o europeu vindo aqui para as Américas, tentar vida nova, tentar ganhar dinheiro, porque a vida na Europa não era uma taça de champanhe para todo mundo. Além disso, se liga só que a galera que está indo para a África do Sul é protestante, eles estavam tentando fugir da perseguição religiosa que estava rolando lá na Europa, saca? E a receita de como eles chegaram vocês já conhecem. Chegam com o pé na porta, promovem um monte de chacina, escraviza quem ficou vivo e cria o sistema de plantation, que já vem no combo: latifúndio, monocultura, trabalho escravo e exportação. Essa galera aí é denominada de boeres, que significa assassino, significa agricultor. Eles também são conhecidos como afrikaners e vão continuar dando trabalho. Europeu faz guerra até na Europa, imagina na África do Sul. Vai vendo, tava a Holanda lá tomando conta do que era seu e a Inglaterra viu que estava dando lucro. Do nada, os ingleses olham para a Colônia do Cabo, esta região está dando dinheiro, queremos ela para nós. Sim, em 1806 a Inglaterra tomou a colônia do Cabo, montando as suas colônias do Cabo. Já chegaram abolindo a escravidão pouco tempo depois, em 1834, tá ligado? Isso colocou muito mais ainda em choque a Holanda contra a Inglaterra. O problema era que a Inglaterra era muito mais forte que a Holanda. Vocês estão vendo que eles tomaram a colônia, acabaram com a escravidão, eles estão aos poucos empurrando lá os holandeses para dentro do continente. E o holandês olhando a Inglaterra tá como? Cê é louco, não compensa. Isso provocou a fuga dos holandeses para o norte da África do Sul. Lá eles fundaram suas repúblicas independentes de Orange e Transvaal. Levaram seus escravizados, chegando lá, dá-lhe desocupação e dá-lhe mais trabalho escravo. Estavam até tranquilos quando encontraram o quê? Ouro e diamante. Acha que vai ficar rico sozinho, Leleque? Todo mundo foi pra lá na esperança de ficar rico, lógico, né? E tem mais, a Inglaterra chegando aí. Essas terras também são nossas, queremos elas pra nós. Esse é o contexto da Guerra dos Boeres, que acabou em 1902 com a vitória da Inglaterra, mais colônias e mesmo assim a segregação era mantida. A escravidão acabou, a segregação não. Prova dessa continuidade é a União Sul-Africana, criada lá em 1910. O povo respirou um pouquinho de ar novo, mas durou pouco tempo, porque essa união tinha uma constituição e nessa constituição os negros não tinham direito a voto nem a terras. E a coisa ainda piora. 3 anos depois, 1913, foi criado o Native Land Act, onde 93% daqueles territórios eram destinados a 10% da população, os brancos. Então 7% que ficasse para os negros. Olha só como isso vai gerar revolta. Imagina a galera lá dentro daquelas townships. Em 1931, a União Sul-Africana conquista sua independência. Mais um pouco de esperança para o povo que logo se diluiu. Vamos lembrar que os negros sem acesso a nada não tinham acesso à política, nem votar os caras podiam. Então quem controlava tudo na África do Sul eram os brancos. E o que estava ruim conseguiu piorar. Daniel François Malan aplica o apartheid, institucionalizando a segregação
impossibilitando a ascensão negra e, lógico, abrindo as portas para o preconceito. E os negros, professor, você vai me perguntar, continuavam sem direitos. Muitas revoltas foram silenciadas, até chegar à década de 60 e 70, quando iniciaram os levantes que a gente está vendo hoje aqui no Caldeirão da História. Um dos mais famosos que você já ouviu falar aconteceu dia 21 de março de 1961 em Sharpeville, por causa desse passe, do acesso, tá ligado? O confronto entre os manifestantes e a polícia gerou ali entre mortos e feridos umas 200 pessoas. Anos mais tarde, a ONU instituiu esse dia como o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Pessoas importantes hoje também participaram desses movimentos. Um deles é Mahatma Gandhi. Ele estava na África do Sul e é lógico que esses eventos colaboraram para ele ser o Gandhi que a gente conhece hoje. Já ouviu falar em Ellen Youssef? Essa mina é demais, ela juntou mais umas 20 mil manas contra o passe, a necessidade do passe, na peita respeita tio, e foram pra rua reclamar, velho. 1956, olha a força dessa galera. E com certeza você conhece Nelson Mandela, mas esse eu não vou nem arriscar, se liga no nome do cara, complicou minha vida. Estudou direito, foi para Joanesburgo, montou o primeiro escritório negro de advocacia e integrou o CNA, o Congresso Nacional Africano, que foi proibido e considerado terrorista em 1940. Terrorista é quem se defende, né? O Mandela foi preso por sabotagem e traição em 1964. Com uma liderança dessa presa, o negócio foi aumentando, sabe? Rolou aquele protesto da cidade de Soweto, que além do passe, moradia, condições melhores, eles estavam pedindo por mais educação. A polícia viu que o movimento estava crescendo e jogou bomba de gás. A galera ficou puta da vida e jogou pedra nos homens. Os homens ficaram endoidecidos e tacaram tiro na galera, saca? Olha como tá aumentando a coisa. Mas isso não tem graça não. Se liga só, 2 anos depois, 1978, o amigo do Mandela, esse daqui, ó, Steve Biko, foi morto pelos homens num interrogatório, tá ligado? E o Mandela continuava preso. Então vocês estão vendo que não existe uma paz social, existe um clima de guerra, um clima de confronto, né? Nesse momento, as autoridades da África do Sul, os presidentes da África do Sul, passam a negociar com o Mandela, oferecendo a liberdade para que ele controlasse a guerra. E a negociação que deu bom foi com Mandela e Frederick de Klerk. Os dois acabaram com as políticas de segregação. Mandela aceitou a oferta, saiu da cadeia em 1990, depois de ficar 26 anos preso por defender seus direitos, o direito do seu povo. A fita é que os dois dividiram o Prêmio Nobel da Paz e em 1994 Mandela é eleito o primeiro presidente negro da África do Sul, iniciando de vez o fim da política do apartheid, iniciada lá em 1949. Agora que você conhece um pouco mais sobre políticas segregacionistas, fica mais fácil entender por que de movimentos oficiais como o ICE dos Estados Unidos estão sendo implementados hoje. Infelizmente, limpeza étnica promovida de forma oficial não é novidade pra gente. Professor, como que vai ser a luta dos Panteras Negras versão século XXI? Esse é o ingrediente para a próxima receita. Eu sou o professor Lelo, vou ficando por aqui e esse é o canal Caldeira da História, o seu informativo semanal sobre os piores e os melhores casos da nossa história.